Olá, o objetivo deste vídeo é apresentar a manipulação em árvore B. Para isso, nós vamos inserir um conjunto de valores, para mostrar principalmente o processo de divisão e como que é a inserção normal. E depois nós vamos fazer a remoção de parte desses valores. Nós vamos escolher, como ordem que a árvore tenha no mínimo 2 e no máximo 5 chaves. Portanto, vai ter no mínimo 3 e no máximo 6 filhos. Os dados vão estar ordenados em ordem crescentes. E quando o bloco estiver cheio, nós vamos dividi-lo antes da inserção. Quando formos remover, se tivermos que fazer fusão ou rotação, nós vamos dar preferência ao irmão da esquerda. Quando estivermos fazendo remoções e tiver uma situação que poderia ser com o irmão da direita, eu apresento a vocês para que vocês possam enxergar, essa possibilidade. Da mesma forma, também irei mostrar a questão da remoção em nó não folha, porque a gente poderia substituir tanto pelo antecessor. Nesse caso aqui nós vamos padronizar e substituir pelo sucessor. Uma coisa importante é que essas definições elas não devem ser modificadas durante o processo, ou seja, eu sempre vou dividir o bloco antes da inserção, sempre vou dar preferência na rotação e na fusão por irmão à esquerda e sempre vou substituir o valor em um nó não folha pelo sucessor. No caso aqui deste exemplo, você poderia adotar outros padrões caso aí seja possível, caso isso não esteja estabelecido. Nós vamos inserir esse conjunto de valores que é suficiente para mostrar uma série de divisões na árvore. A nossa situação inicial é uma raiz vazia e aí cabe um pequeno comentário, porque árvores B são feitas, foram criadas pensando principalmente em arquivos. E num arquivo, o que seria a raiz vazia? A raiz vazia seria apenas um arquivo de árvore B com o cabeçalho. Tá? Ou seja, esse cabeçalho vai indicar que a árvore não tem qualquer bloco válido, e que a raiz não foi gravada. Esse cabeçalho ele vai ter a informação de onde está a raiz, o número de blocos que tem. Tá? Geralmente, quando não tem o número de blocos, você teria que ter a informação de qual posição está livre para inserção de novos blocos. Tá? Mas geralmente é armazenado o número de blocos utilizados. Esse cabeçalho ele poderia estar num arquivo auxiliar, e aí você tem a árvore B apenas com os blocos, com as páginas, mas geralmente se utiliza como cabeçalho o início do próprio arquivo aí da árvore B. Geralmente as implementações utilizam blocos de tamanho fixo. Então, quando você fala aqui que você tem um endereço da página, esse endereço poderia ser tanto absoluto, o bloco está na página 1100, está no endereço 1124 do arquivo, ou pode ser que eu esteja trabalhando com endereços relativos. Este é o terceiro bloco do arquivo. E aí eu faço um cálculo para achar a posição absoluta para poder fazer a leitura. Então, inserimos o primeiro elemento, o 100, e observação. A raiz, ele é o único bloco que eu posso ter menos que o número mínimo de chaves. Por quê? Porque pode ser que eu não tenha chave suficiente para inserir na raiz. Eu não vou exigir que o usuário digite pelo menos 2 valores para eu poder criar a raiz. Então, a raiz é a exceção, no fato no critério de número mínimo de chaves. Então, no caso aqui, eu permito que a raiz tenha apenas um elemento. Tá?
Uma outra observação pontual, nós estamos trabalhando aqui com 2 a 5 chaves, mas árvores B costumam ter um tamanho muito maior. Geralmente vamos ter aí de 100 a 1000 elementos por página. Isso é relativamente comum. E aí, o que eu tenho num bloco? Como eu tenho 5 posições, eu tenho que ter a informação que me dá quantas chaves válidas eu tenho. E se é ou não folha. Nesse caso aqui, a raiz não é folha. Então, não tem filhos. Se tivesse filhos, eu teria que ter o endereço, né, dos filhos. E esse endereço, novamente, vai armazenar em posição relativa ou absoluta e vai ser, né, um vetor com um tamanho a mais que o número de chaves. Outra coisa, nós estamos aqui inserindo o 100, mas o 100 aqui representa uma chave, porque geralmente eu trabalho com registros e esses registros têm vários campos, então nós estamos falando de registros que podem facilmente aí, ocupar 1000, 10.000 bytes cada registro. Pense aí num cadastro de usuário com nome, endereço, telefone, etc. E você vai ter um registro relativamente grande. Mas estamos aqui chamando a atenção apenas para a chave, tá? Para simplificar o exemplo. Mas você pensa que isso aqui é a chave de um registro maior. Bom, quando vamos inserir o 61, o processo de inserção é uma simplificação do insertion sort, porque na verdade é uma inserção ordenada. E como é que isso é feito? Eu vou até o último elemento e verifico se o valor que eu estou inserindo é menor que o último. Se for, eu movimento esse último e vou fazendo isso com todos os elementos até encontrar a posição de inserção. Então, movimentamos o 100, chegamos no início, achamos a posição de inserção do 61. Os 3 valores próximos, eles vão ser inseridos de maneira similar. Por exemplo, o 46, ele vai perguntar para o 100, é maior? Pula para cá. 61 é maior? Pula para cá. Aí não tem um valor aqui, chegou ao início, inserção do 46. Então, todos vão ser feitos dessa maneira, né? Nós vamos ter esta situação. O próximo valor vai gerar uma divisão. O bloco está cheio. Em geral, né, tem 2 maneiras para fazer essa divisão. Você divide o bloco antes da inserção, ou como você está fazendo. Geralmente, quando você trabalha com a árvore B, apesar dela estar no disco, você carrega a página na memória para fazer as operações, e aí você pode temporariamente estourar na memória para depois fazer, né, a divisão. Então, esse estouro só pode ocorrer na memória. Se você fizer esse estouro em arquivo, você vai fazer com que um bloco sobrescreva o próximo. Mas, novamente, apesar que árvores B são otimizadas para trabalho em arquivo, você não faz tudo em arquivo, porque operações em arquivo são lentas. Você carrega o bloco inteiro em memória, faz a busca, a inserção, o que quer que seja, retorna o bloco alterado para o disco, se houve alteração. Se não, mantém o bloco original. Né? Então, você pode dividir antes ou depois. Quando você tem um número ímpar de elementos, né, de chaves, pelo menos visualmente, e na implementação isso também fica mais claro, ao menos na minha opinião e de vários colegas, você dividir antes de inserir. Quando o número máximo de elementos é par, muitas vezes é mais fácil você estoura, insere antes e divide depois. E aqui eu reforço, né? Esse tipo de decisão ele tem que ser adotado em todo o processo.
Você não pode começar dividindo antes e depois estourar para dividir. Você tem que adotar um padrão para trabalho. Então, nós vamos dividir antes de inserir, como comentado lá no início. Criamos um novo bloco. Metade vai ser copiado para esse novo bloco e o elemento central vai ser promovido para o bloco superior. Mas é raiz, não temos um bloco superior. Então, essa promoção faz com que seja criada uma nova raiz. E aí, observe, a nova raiz tem apenas um elemento, né? E agora fazemos a inserção. O 43 é menor que o 61, então o funcionamento aqui é similar a uma árvore binária. Vou inserir no filho à esquerda. É folha? É folha. Todas as inserções de árvore B são feitas nas folhas, tá? É importante isso. Então, você desce até chegar numa folha e ali você faz a inserção. Então, fizemos a inserção, né? E aí, geralmente, retomando novamente, você tem um vetor com a posição dos filhos. Ou seja, essa ligação gráfica aqui, na verdade, é dada por um vetor que me indica a posição dos filhos. E eu sempre tenho um filho a mais que o número de chaves. Vamos inserir os 72, 24 e 7. 24 e 7 vão ser inseridos à esquerda, os 72 à direita. Inserção sempre na folha. E aí, quando eu vou inserir o 52, eu preciso dividir. E aí, o 40 vai ser promovido para a raiz, né? Para o nó superior, que é raiz. E 43, 46 vão para um novo bloco. Então, percebam que o 40, como ele é inserido aqui numa posição não posterior, né? O 61 é empurrado e o filho dele também é empurrado. Então, né? Olha o que aconteceu aqui. Ou seja, isso também, a alteração não é apenas no vetor de chaves, mas no vetor de filhos. Ou seja, todo o movimento feito aqui é feito também nos filhos. Então, o 40 é inserido aqui, né? E agora podemos inserir o 52. Nós temos uma sequência de 6 valores que são inserções normais. O 23 e o 5 são inseridos neste filho, porque são menores que o 40. O 65 será inserido neste bloco filho aqui. O 27 vai ser inserido aqui. O 84 aqui e o 55 aqui. Nós vamos ter essa situação. A inserção do 38 vai implicar numa nova divisão aqui, né? Sobe o 23, divide-se, empurram-se os valores aqui menores que o 23 e também os filhos, né? E aí eu tenho esta situação. Tá? Agora o 62 vai precisar de uma divisão aqui. O 72 vai subir e ele vai subir exatamente aqui. Não vai precisar empurrar filhos, né? Só o bloco novo que vai ficar à direita dele. Observe que toda chave tem um filho à esquerda e um filho à direita. Um filho à esquerda, um filho à direita. Um filho à esquerda, um filho à direita. Um filho à esquerda, um filho à direita. E isso é garantido pelo fato que você tem o número de filhos um a mais que o número de chaves. Então, por isso você precisa garantir isso. Essa é uma propriedade básica, né? Todo nó tem um filho à esquerda, um filho à direita. Bom, fizemos então a inserção do 62. Temos novamente uma sequência de valores. Então, você percebe que à medida que a árvore vai sendo mais ramificada, eu consigo ir inserindo mais valores sem necessariamente gerar divisões. Então, isso é bastante interessante porque evita que a árvore tenha muitas manipulações em disco. Falando em disco, vamos pensar aqui como é que seria a inserção do 45. Eu carrego o cabeça. Eu estou com
Ou eu carrego o cabeçalho da árvore B, ou eu já estou com ele carregado em memória. Descubro onde está a raiz. Vou na raiz. Pergunto, né, se ela não é folha, eu tenho que chegar numa folha. Eu vejo em qual filho eu devo descer. Então a raiz está carregada em memória. É no terceiro filho, ou no filho de posição 2, se eu estiver adotando um vetor iniciado em 0. Então eu desço no filho equivalente, carregando este bloco em memória. Então percebam como às vezes eu tenho que dividir, eu tenho que criar 2 novos blocos. Dependendo da situação, eu posso ter uns 4 a 5 blocos em memória. Isso é interessante para você pensar no tamanho do bloco. Ele não pode ser muito grande para estourar a memória, né? Como os métodos geralmente são recursivos, se eu for descendo vários níveis, mas geralmente árvores B raramente tem mais do que 3, 4 níveis, você precisa pensar ali que você vai carregar uns 4 níveis, mais uns 3. Então, assim, é bom pensar que eu posso ter até talvez 10 blocos em memória. Isso é um tamanho bom para você tentar ter um tamanho aproximado do tamanho máximo do seu bloco, né? Pensando aí no desenvolvimento de uma aplicação usando árvores B, né? Ou seja, e chamando novamente a atenção, vai depender do hardware. Então, na árvore B, tamanho ótimo de bloco, tudo isso depende do hardware. E da aplicação também. Bom, então, vocês percebem, eu carreguei na memória, desci, carreguei o outro bloco na memória, agora faço a manipulação aqui, insiro e volto. Se não teve divisão, a raiz não foi modificada. Então, percebam que a raiz não precisa ser regravada no disco. Não teve alteração. Faço as inserções, né? Vou ficar com essa situação, percebam, 45 aqui, 33 aqui, 68 aqui, 10 aqui, 29 aqui, o 3 aqui, o 92 aqui e o 11 aqui, ficando com essa situação. Quando eu insiro o 32, o bloco precisa ser dividido, o 29 é promovido. Então, processo normal de divisão. E aí percebam o que acontece, né? Carreguei esse bloco, crio o bloco auxiliar, então estou com todos esses blocos de memória e promovo o superior. E aí, vamos inserir o 53 e percebam que agora ele precisa ser dividido, mas quando eu for promover, a raiz precisa ser dividida antes. Então eu vou criar uma nova raiz, né? 40 é dividido. Tenho aqui a minha situação e agora sim o 46 é promovido para o bloco pai. Nota que ele não vai até a raiz, ele vai até o bloco pai. O 46 é promovido e eu posso agora inserir o 53. Então, minha árvore agora tem 1, 2, 3 níveis, né? Quando eu for inserir, eu tenho que carregar a raiz, carregar o filho e, na sequência, carregar o nó folha. Lembrando, inserções são sempre na folha. Então, esse é o resultado da minha árvore B após a inserção. Vamos ver agora a remoção.